Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio. Subjuga-vos Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Com muita alegria que nós estamos unidos mais uma vez, né? Agora nessa noite de sábado que por excelência a gente sempre lembra de Nossa Senhora, e nós pedimos hoje que Nossa Senhora nos conduza os nossos caminhos, né? Tudo que ela quer que falamos essa noite, né? Que esteja sob a proteção e o manto de Nossa Senhora, ela que é a mãe da igreja essa que está passando por tempo tão conturbado, né? Tempos difíceis, mas nós somos esses militantes da igreja, né? Nós, enquanto católicos, a gente não pode deixar de lutar pela igreja, de lutar pela verdadeira doutrina que foi construída há mais de 2000 anos e que nenhum homem tem direito de mudar, né? A igreja foi fundada por Jesus, né? Foi fundada sobre a rocha Pedro, né? Só que a rocha também não tem direito de mudar as coisas. É algo que foi constituído por Cristo lá atrás. Só deixa eu dar uma arrumada no negócio aqui, gente, porque tá... tá. Era tranquilo aqui o que eu tinha para arrumar. Eu queria convidar vocês, como a gente sempre começa rezando o texto da misericórdia, não sei se vocês têm o diário aí, Diário de Santa Faustina, abrir no número 309, não é na página 309, é o número 309 do Diário de Santa Faustina. Vamos lá. Deus e as almas. Ato de oferecimento diante do céu e da terra, diante de todos os coros dos anjos, diante da Santíssima Virgem Maria, diante de todas as potestades celestes, declaro, ó Deus, uno e trino, que hoje, em união com Jesus Cristo, Salvador das almas, faça espontaneamente o oferecimento de mim mesma pela conversão dos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam
a esperança na misericórdia de Deus. Esse sacrifício consiste em eu aceitar com total submissão a vontade de Deus todos os sofrimentos, receios e temores que oprimem os pecadores, entregando-lhes em troca todos os consolos que tenho na alma, provenientes da convivência com Deus. Numa palavra, ofereço por eles tudo, santas missas, santas comunhões, penitências, mortificações e orações. Não tenho medo dos golpes, dos assaltos desferidos pela justiça de Deus, porque estou unido a Jesus. Ó meu Deus, desejo dessa maneira desagravar-vos por aquelas almas que não confio na vossa bondade, confio contra toda esperança no oceano da vossa misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, meu quinhão, minha herança pelos séculos. Não baseie esse ato de oferecimento nas minhas próprias forças, mas nas forças que decorrem dos méritos de Jesus Cristo. Repetirei diariamente este ato de oferecimento com a oração seguinte, que vós mesmos me ensinaste, Jesus. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento, quinta-feira durante a Santa Missa, 20 de 3 de 1934. Faço-te participante da redenção do gênero humano, és o alívio na hora da minha agonia. É uma bonita oração, né? Que te diz muito, né, do que a gente vai falar aqui hoje, porque nós somos esses corredentores da graça de Deus. Nós somos igreja de Deus nessa terra, nesse mundo, né, que já sobre o domínio do maligno, todas essas dificuldades que a gente está vivendo, mas nós somos esses corredentores. O que significa corredentor? A gente faz parte dessa redenção. A redenção de Cristo não se resumiu lá na cruz, né? Não se resumiu somente lá na cruz. É lógico, ali foi o ápice, mas ela continua. Nós somos corredentores, né? Nós continuamos aquilo que Cristo iniciou lá na cruz. E nós estamos nesse momento que estamos vivendo a paixão da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão não ficou só lá na sexta-feira da paixão. A paixão, ela continua. Ela continua porque você não vê nem nada disso. Eles estão querendo mudar a doutrina lá da Igreja Universal no Reino de Deus. Não, eles não querem. Eles querem mudar a doutrina da igreja, daquela que foi fundada sobre a rocha, né? Essa rocha que é Pedro. Por isso que Pedro, né, nós temos que rezar para Pedro, né, o nosso Pedro atual, tomar as melhores decisões possíveis, né? E a gente sabe que hoje o Vaticano não porque a gente sempre olhou para o Vaticano com uma coisa, né, um olhar de fé, e é isso, né? Porque lá está o lugar onde foram canonizados santos, vários santos esteve lá, mas o Vaticano, da realidade, virou-se muito mais uma instituição política do que qualquer outra coisa. Então, assim, também não é fácil estar naquela cadeira ali, porque a pressão é muito forte. Mas se você também não tem capacidade, você não assume, né? Talvez, eu acredito que foi essa pressão que Bento XVI pegou e saiu. Nem foi por questão de saúde, mas isso não vai ser falado, porque a pressão naquele local ali é muito grande, né? E o que esse Santa Faustina vem falar desse sofrimento, né? Uma oração muito bonita, né? Esse ato de oferecimento. É ela se oferecendo por tudo aquilo que viria, né? Aqui nós podemos trazer à igreja todo o sofrimento, tudo que tange, né? E a gente está vivendo essa paixão da igreja. Então nós, como esses peregrinos, né? Esses corredentores, fazemos parte dessa igreja militante. Essa igreja militante, ela não pode ser uma igreja paspalha, covarde. A gente tem que falar o que tem que ser falado. É lógico, existem os níveis hierárquicos de autoridade, mas, né, tem coisa que é uma maior autoridade numa casa, por exemplo, que é um pai, que é uma mãe. Mas se eles estiverem num caminho errado, a gente tem que chegar e falar. Não é aquela fala para depreciar, mas nós temos que falar, opa, né, você não está indo para um caminho interessante, você não está indo para um caminho legal. É dever nosso, quanto participantes da família. Agora, por exemplo, sua família está no adultério, irmão usando droga, seu pai roubando, aí você, tipo assim, você vai fazer vista grossa, você vai falar, não, esse não é problema meu, eu vou viver minha vida,
Mas você vai viver sua vida vendo a destruição da sua família. O Padre Léo tem até uma fala muito interessante, né? Se eu tiver que levantar de madrugada para salvar a minha família, sim, eu devo fazer. Porque a família é a coisa mais importante, né? No exemplo da família. E nós, a coisa mais importante enquanto católicos batizados é a nossa igreja. Por mais que o nosso esforço que a gente venha fazer não venha surtir efeito, mas eu devo fazer do mesmo jeito. Eu devo dar o meu passo em direção à salvação, a fazer a minha parte. Santa Teresa de Calcutá, ela fala uma coisa muito interessante, né? O que eu faço parece ser uma gota em meio ao oceano, mas o que seria desse oceano se não fosse essa gota? Então, nós somos essas pessoas que podemos fazer diferença com a nossa vida de cristão, não só na igreja, mas também na sociedade. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente vai ter uma sociedade melhor, a gente vai ter uma cidade melhor, a gente vai ter um país melhor. A gente deposita isso na conta dos nossos governantes. É lógico, eles têm essa grande missão, porque eles têm a visão plural da coisa, mas nós, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, a gente podemos ser essa boca de Deus, ser essas pessoas que elevam o reino de Deus. Porque é muito fácil a gente ser covarde nesses tempos difíceis, se omitir. Eu vou fazer aquilo só aquilo que compete a mim, né? E a gente vê o pau quebrando, não quer fazer nada assim que seja além daquilo que compete a você. Só que essa omissão pode trazer graves consequências. Graves consequências. E nós, como batizados na Igreja Católica, nós temos 3 missões, que é rei, profeta e sacerdote. E nós temos que sim lutar pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação. A gente não vê esse mundo com essa linha de raciocinar. Minha vida está tranquila, as coisas estão fluindo para mim, eu não vou esquentar muita cabeça, não. É lógico, eu não estou chamando ninguém a ser ativista, mas a gente não pode ser covarde. Porque daqui a um tempo a gente não vai ter nem igreja. Se as coisas caminhar, não vai ter Eucaristia. As coisas como estão encaminhando, né? As coisas como estão caminhando. Então vamos rezar o texto da misericórdia, né? Pedir a intercessão de Jesus nessa live. Coloque seu pedido de oração, né? Não sei qual a realidade aí que você está passando, mas vamos trazer isso na gota da misericórdia de nosso Senhor. Que a graça de Deus esteja sempre conosco nos caminhos que Ele preparou para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena, eu gostaria de colocar a nossa igreja, essa igreja que nós estamos, que é a igreja padecente, né? É uma igreja que sofre o ataque dos inimigos à barca de Pedro, né? Vamos colocar a igreja, né, que o Senhor não demore, Ele venha ao encontro da sua igreja, Ele venha para nos salvar. Nós precisamos muito de Ti, ó Pai. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena, eu gostaria de colocar Nossa Senhora, ela que é a mãe da igreja, ela que é tão vilipendiada pelos protestantes, né? Ela que os protestantes tentam depreciá-la, né? Trazer ela como uma mulher qualquer. Muitos chamam ela de nossa irmã. Nossa Senhora não é nossa irmã, ela é a nossa mãe Maria Santíssima, aquela que durante 9 meses carregou o rei desse mundo, que é Jesus, que veio para nos remir dos nossos pecados. Então, que todos os ultrajes, né, desferidos contra o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado de Coração de Maria, rezemos contra todos esses ultrajes, né, contra todas essas blasfêmias que estão sendo desferidas contra a igreja, lugar onde que é para ser santo, sendo palco de show para cantor mundano, igual aconteceu no Vaticano semana passada, lugar onde foram canonizados santos, lugar onde foram derramados sangue de santos, agora está sendo profanado. Rezemos por essa igreja que quer muitas das vezes agradar todo mundo, mas esquece das pessoas que são católicos, né? Às vezes acontece até isso na nossa casa, às vezes o nosso pai, né, quer agradar muito, até pode ser a nossa mãe, quer agradar muitas pessoas de fora, mas esquece as pessoas da própria casa, né? Aquelas pessoas que convivem, que estão ali com você no dia a dia. Muitas das vezes nós esquecemos. E nesse tempo, em talvez querer agradar muito para arrebanhar mais fiéis, a gente está esquecendo de ser igreja, esquecendo da verdadeira doutrina, essa igreja que é banhada sobre o sangue de mártires. Muita gente pagou pelo seu sangue para defender essa igreja, e nós não podemos querer agradar todo mundo e negar. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus 10, no versículo 32 e 33, que importa mais a gente agradar aos... vou até trazer aqui.
Porque muitas das vezes a gente quer agradar ao mundo, mas esquecemos da verdadeira doutrina, né, que é a igreja. Eu vou trazer aqui a palavra, está lá em Mateus 32, 33. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então nós não podemos negar essa palavra de Deus que é fundamentada na doutrina que começou lá em Jerusalém, há muitos anos, há mais de 2000 anos atrás, né? Nós não podemos ceder naquilo que é verdade, né? Não podemos ceder naquilo que é verdade e fé. E a gente está cedendo, né? Não que a gente não possa, de repente, sei lá, um irmão me chamou para rezar, e é de uma outra denominação, a gente não tem que negar, né? A gente tem que ser firme naquilo que tange a nossa fé, né? A gente não pode negar, mas a gente tem que ser firme, né? Porque senão também a gente parece indivíduos isolados, né? Eu não chego nem perto daquele testemunho de Jeová, né? Mas vamos continuar a nossa oração aqui. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena, eu gostaria de colocar a intenção aqui do Marcos, né, que ele coloca aqui pelos leigos que ainda se sente dúvida pela própria fé, que sejam curados como São Tomé e sejam firmes na palavra. Muitas das vezes nós colocamos questionamentos, né, e é normal, né. Às vezes nós sentimos dúvidas, né, porque a nossa igreja ela é muito grande, né, tem muita doutrina, tem dogmas, né? Às vezes a gente fica um pouco em dúvida, isso não é um pecado. Mas agora, pecado é quando eu começo a colocar em dúvida, né? Igual, por exemplo, né? Nessa Semana Santa, o bispo, eu esqueci o nome dele, ele é aqui de Brumadinho, eu vou lembrar o nome dele, né? A gente tem que dar o nome aos bois, né, gente? Deixa eu lembrar aqui o nome. Eu vou lembrar aqui e vou passar para vocês. O bispo de Brumadinho é o Dom Vicente. Ele fez uma postagem no Twitter dele falando que Jesus tinha ressuscitado na memória dos seus seguidores. Não, Jesus ressuscitou realmente. Ele não ressuscitou na memória nossa, meu. A gente tem uma teologia da libertação que ela joga, tipo assim, é uma tática comunista, né? O comunista, ele é o seguinte, ele de dia ele fala que é democrata, de noite ele pega e fala que ele é contra todos os exploradores, todas as pessoas que querem tomar a propriedade dos pobres, mas aí no outro dia já muda o discurso de novo. E essa é uma tática comunista. Depois ele pegou e falou, não, Jesus ressuscitou realmente. Mas é muito grave para um bispo que é sucessor dos apóstolos colocar em dúvida uma coisa que era uma verdade de fé. Como é que eu falo que Jesus ressuscitou na mente dos seus seguidores? Né? Ele ressuscitou realmente. No terceiro dia a pedra rolou. Os apóstolos foram lá e não estavam lá. As mulheres foram lá e ele não estava lá. Como é que ele ressuscitou na memória dos seus seguidores? Ele ressuscitou realmente. E foi isso que nós celebramos 2 semanas atrás. Então isso não pode colocar em dúvida, ainda mais se tratando de um bispo que é sucessor dos apóstolos. O bispo ele é o sucessor de São Tomé, de São Pedro, né?
Então isso não pode ser uma dúvida, né? É uma realidade. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Se você realmente confia em Jesus, se você confia plenamente que Jesus ressuscitou realmente, eu convido você a repetir comigo essa ejaculatória. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Convido você a pegar a sua palavra lá em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas 1. Gálatas, capítulo 1. Vamos lá, Gálatas, capítulo 1. A gente vai ler do 6 ao versículo... Peraí, deixa eu ver aqui. Até o versículo 12. Vamos lá. Admiro que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que pregamos, seja excluído. Como já dissemos, e agora repito, se alguém pregar um evangelho diferente daquele que recebeste, seja excomungado. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar
aos homens, se ainda que quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem aprendi de instância nenhuma humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, essas palavras aqui, né, elas são palavras do Senhor. E o que Paulo vem nos trazer, né? Que nenhum anjo tem autoridade de descer lá do céu para nos ensinar um evangelho diferente daquele que nos foi pregado. E desceu um anjo que caiu aqui nessa terra, que é Satanás, e que tenta com todas as forças, a todo tempo, né, distorcer a verdade de Cristo. E talvez o maior representante de Satanás nessa terra foi Lutero, porque Lutero foi a ponta da revolução contra a Igreja Católica. Revolução essa que a gente, né, vê as consequências que está causando no catolicismo até hoje, né? Pela desobediência de né, o tanto de situações que está acontecendo, né? E eu queria trazer algumas coisas que Lutero falou, né? As consequências, né, dessas 95 coisas que Lutero falou. Vou trazer algumas aqui para vocês terem um pouco de noção, para vocês me ajudarem aqui, para vocês entenderem o malefício, né? E quando a gente fala essa questão a gente fala essa questão de ecumenismo, é uma coisa muito perigosa, né? E não só o ecumenismo, mas muitas das vezes eu quero ser católico, mas eu não quero seguir todos os mandamentos, né? Eu acho que eu não preciso de confessar diretamente com o padre, porque o padre é um pecador igual eu, para que eu preciso ir lá na frente de um padre? Isso também o Lutero falou. Aí você fala que é católico, mas você segue uma linha de raciocínio protestante. Vamos lá. As 95, eu acho que não vai dar para ler todas, mas eu gostaria de ler algumas. As 95 teses de Martinho Lutero. Ao dizer fazei penitência, etc., o nosso Senhor e Mestre Jesus quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência, né? Eu até acredito que ele não está errado, né? Mas o veneno vem depois, né? Essa penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação pelos ministérios dos sacerdotes. Ou seja, ele está desautorizando uma coisa que o próprio Jesus, né? Aí a gente tem que combater uma heresia com palavra, né? Eu vou trazer para vocês aqui o que a Bíblia nos fala da confissão, né? Peraí, só um instante. Vou trazer a carta aqui de São Tiago, peraí. Vamos pegar São João primeiro aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, São Tiago vai nos dizer, né, na carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então o Senhor, ele se esconde atrás daquele sacerdote para escutar a minha confissão. Só que Lutero, ele veio desconstruir, olha, você não precisa de procurar um sacerdote. E gente, Lutero, ele foi excomungado, né? Eu não sei se vocês sabem disso. Lutero foi excomungado, né, pelo Papa Leão X, né? Ele condenou Lutero em 41 sentenças, né? Ele excomungou ele no dia 3 de janeiro. E já vem até um papo que para anular essa excomunhão, que não é bem assim, que Lutero Enfim, gente, eles estão querendo fazer um mexidão, sabe? E isso não vai funcionar. A gente pode sim ter uma convivência com os protestantes, com gente de outras denominações, mas a gente não precisa de pular no chiqueiro junto com os porcos, né? A gente não precisa misturar.
Quem dorme com porco, minha avó falava que amanhece comendo farelo. Então, eu não preciso me nivelar por baixo, né? Se Deus ele me deu uma igreja, a igreja é um banquete, gente. Para pensar como foi tudo muito bem pensado, né? A gente vai até fazer em junho, a gente vai, esse mês agora de maio, a gente vai falar sobre Fátima, né? Mas em junho a gente vai falar sobre os 7 sacramentos. Olha para você ver a riqueza, né? E Lutero vem na canela, ele vem já desautorizar um sacramento, né? E Santa Faustina fala que, né, Jesus para Santa Faustina fala que é ele que se esconde atrás daquele sacerdote, né? Eu vou trazer essa passagem aqui de Santa Faustina. Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu trazer para vocês aqui. Deixa eu trazer aqui a passagem de Santa Faustina. Só um minutinho. Filha, quando te aproximas da Santa Confissão, dessa fonte da minha misericórdia, sempre desce na tua alma o meu sangue e minha água que saíram do meu coração e enobrece a tua alma. Cada vez que te aproximaste da Santa Confissão, mergulha toda na minha misericórdia com grande confiança, para que ela possa derramar na tua alma a abundância da minha graça. Deve saber que sou eu mesmo quem espera por ti no confessionário. Oculto-me no sacerdote. Eu mesmo atuo na alma. Olha para você ver, né? Como Deus, ele reafirma que o sacramento da confissão é algo que ele quis, né? Só que Lutero falou que não é bem assim, né? Vamos dar uma continuidade na heresia dele aqui, né? Aí ele fala, por consequência, a pena perdura enquanto persiste o ódio de si mesmo, isto é, a penitência, ou seja, até a entrada no reino dos céus. O Papa não quer nem pode dispensar quaisquer penas daquelas que impôs por decisão própria dos cânones. O Papa não pode remitir culpas algumas, senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou sem dúvida, remitindo nos casos reservados para si. Se esses forem deprezados, a culpa permanecerá por inteiro. Ou seja, o sacerdote aqui na terra, para Lutero, ele veio para dar rolé, ele não veio para perdoar pecado, ele não veio para administrar sacramento nenhum, né? E assim, dentro da proposta nossa aqui, dos erros, né? E quando a gente fala dessa questão ecumênica, é algo muito grave, o Papa Francisco falou essa semana, o ecumenismo não é algo opcional, mas é uma atitude essencial na igreja. Como assim essencial? Essencial para nós é Eucaristia, essencial é nós nos estabelecermos como a igreja única. Não existe outra igreja. A igreja fundada por Jesus Cristo é a igreja católica. As outras foram fundadas sob entendimento de homem, né? Eu queria trazer para vocês uma frase aqui de Napoleão Bonaparte. Vamos lá. Certa vez um soldado disse a Napoleão Bonaparte: Imperador, sois o nosso Deus, só falta criar a nossa religião. Ao que Napoleão lhe respondeu: meu filho, para alguém fundar uma religião é preciso duas coisas. Primeiro, morrer numa cruz. Segundo, ressuscitar. A primeira eu não posso. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. E quem disse isso foi Napoleão Bonaparte. Então, ou seja, essas religiões fundadas sob o entendimento humano não é vontade de Deus, né? E o que leva muitos a caminhar na ignorância, porque se eu não tenho um entendimento verdadeiro, eu vou caminhar na ignorância. Eu vou caminhar manco nessa vida. E quando a gente fala desses erros de Lutero, a gente vê na igreja, né? Como a igreja parece que, tipo assim, para a gente existir, a gente tem que... É uma espécie de puxadinho, né? É como se fosse um puxadinho.
muito mais, se você parar para pensar, era muito mais para os protestantes estar mudando para a verdadeira igreja do que nós queremos moldar, fazer um bem bolado ali de islamismo com protestantismo, né? Para ser bem aceito. A gente não precisa de ser bem aceito, né? Por isso que eu quero trazer também para vocês aqui o que Bento XVI fala de um pequeno resto, né? O que ele diz que a igreja vai restaurar um pequeno resto. Só um instante. Tentando achar aqui. Vamos lá, acho que eu achei. Só um instante. Vamos lá. O que Bento XVI ele falou na época que ele era seminarista, se eu não me engano. Ele falou o seguinte: em breve teremos padres reduzidos ao papel de assistentes sociais. E a mensagem de fé reduzida a uma visão política. Tudo parecerá perdido. Mas no momento certo, apenas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, quase catacumbal, mas também mais santa, porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar ao mundo, mas a igreja dos fiéis a Deus e sua lei eterna. O renascimento será a obra de um pequeno remanescente, aparentemente insignificante, mas indomável, passado por um processo de purificação, porque é assim que Deus trabalha. Um pequeno rebanho resiste ao mal. Então, vai muito de encontro àquilo que Mateus 16, 18 vai nos dizer, né? As portas do inferno não triunfarão sobre a minha igreja. Pode até tentar. E hoje nós somos essa igreja que quer agradar. A gente quer agradar o mundo, né? E a gente esquece daquele versículo lá que eu trouxe para vocês aqui, né? E eu queria trazer também uma frase de Fulton Sheen, que ele fala: quem salvará a nossa igreja não serão os bispos, sacerdotes, nem os religiosos. Caberá a vocês, o povo. Vocês possuem a mente, os olhos, os ouvidos para salvar a igreja. Sua missão é garantir que os sacerdotes ajam como sacerdotes, os bispos como os bispos, os religiosos como os religiosos. Sei quem disse para nós foi o venerável Fulton Sheen, porque por mais que os padres, eles veem tudo isso que a gente também está vendo, só que eles não podem falar muita coisa, né? Eles são limitados e eles podem ser punidos, gente. Como eu disse, né, a gente tem, quando a gente olha para o Vaticano, a gente tem aquela coisa de como se fosse um lugar, né? É um lugar santo pela sua história, mas hoje ele é um lugar dominado politicamente. Não só por padres, por bispos, por cardeais, pelo Papa, mas por famílias, né? Famílias que dominam o mundo, né? E tem os laços todos entrelaçados, que a gente nem imagina, né? Porque nos foi apresentado um mundo mentiroso, né? A gente ainda vive sob o domínio do pai da mentira, que é o demônio, né? Eles criaram um protótipo de mundo para nos mostrar que não é a realidade do mundo que está aí. Não é a realidade. E hoje a gente tem caminhado a passos largos. E isso pode ser um erro que foi feito lá atrás, né? Porque Lutero é da época de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho também viveu os mesmos problemas, né, que Lutero viveu, mas nem por isso ele quis fundar outra igreja. São Francisco de Assis, na época de São Francisco também a igreja tinha problemas. E Deus falou com ele: vai e reconstrói a minha igreja, né?
E muitas das vezes nós queremos reinventar a roda, e foi o que Lutero quis. Ele quis reinventar a roda. Ele quis se descolar, né? Igual eu vejo muitas sede vacantistas, né? Que são aqueles que são totalmente contra o Papa, que acham que a sede de Pedro está vacante desde o Concílio Vaticano II, né? Então, ou seja, Santa Faustina não é santa, São João Paulo II não é santo, ele, inclusive na cabeça desse povo aí, ele é um falso Papa, né? Ele, né, um impostor, né? Então, aí o pessoal foi longe demais, né? Nós, enquanto católicos, cabe sim, né, nós questionarmos, seja Papa, seja bispo, seja padre, né? Não é um questionamento não na ignorância, mas mostrando, olha, o catecismo está igual lá na Alemanha, né? É outra coisa, um outro erro gravíssimo aí com o Papa, através de um motu próprio, né? Que significa a vontade própria do Papa, né? Não é a vontade da igreja. Aí entra lá no que São Paulo falou, se alguém daí ensinar um evangelho diferente, essa pessoa deve ser excomungada, né? Ele não está mudando o evangelho, mas é a erva daninha para desestruturar por completo lá na frente. Ele fez um motu próprio que cada diocese pode fazer um catecismo, pode editar o catecismo conforme a sua necessidade. Aí a Alemanha, né, não é à toa, acho que chama Rei Marx, né, Marx mesmo, né, o cara lá, o cardeal lá, que inclusive pediu a renúncia para sair da igreja, e o Papa falou, não, continua que você está prestando um bom serviço, né? A gente tem visto o bom serviço que ele está prestando lá na Alemanha. O par dele lá, né, pegou e disse que o catecismo ele tem que mudar a visão da sexualidade, que não é que Chico pode ficar com Chico, né, Maria com Maria, né, que não é bem assim. Agora, onde que Jesus falou isso, né? Não existe. Então, ou seja, eu estou querendo reinventar a roda, né? O Marx está falando que a igreja está sendo encurralada de fora, mas por dentro há minas postas para explodir. A gente está em breve, a gente está em uma iminente cisão, né? Se o Papa não se posicionar, eu acho que ainda tem uma esperança, né, que pode acontecer, mas eu pessoalmente eu sou cético quanto a isso. Eu acredito que ele não vai fazer nada pelas atitudes que ele tem demonstrado. Ele parece que está amordaçado. Eu não sei quais são as alianças que ele fez e quem manda de fato hoje na igreja. Mas de fato, esse sínodo da Alemanha é o cisma. É o cisma que tanto se fala, né? Então aí a gente vai viver a confusão. E as raízes, né, dessa confusão, né, desse proto-evangelho que eles estão querendo implantar, uma igreja ecofeminista, da teologia da libertação, eles não, parece assim que Jesus é uma pedra no caminho desse pessoal. Eu tô aqui em Minas, né? É complicado, porque BH é tomada da teologia. Você vai para o interior, é a teologia da libertação dominando, eles não falam de pecado, né? Eles fazem cada malabarismo para trazer para a questão da libertação social. Só falta falar que Jesus chama Luiz Inácio Jesus da Silva, que é um grande libertador, que vai nos libertar da opressão. E quantos de nós perecendo? Se o Papa fala que é essencial o ecumenismo, essencial são as pessoas se arrepender do pecado, sair da vida errada. Quantas pessoas a gente está vivendo um tempo de exceção de muita coisa esquisita? Gente morrendo o tempo todo, a gente pensou que depois dessa questão da vacina ia melhorar as coisas. Não, a gente está vendo piorar. Mais pessoas morrendo, mas ninguém toca no assunto, é algo proibido dentro da própria igreja. A igreja, ela receita remédio, mas ela não receita o remédio que é Jesus. Não se fala de pecado, gente. Aí vem propor ecumenismo. É a mesma coisa, gente. Não sei se vocês vão entender o exemplo que eu vou dar. É a mesma coisa de eu resolver dar uma festa na minha casa. A minha casa está toda bagunçada, cadeira virada, tudo de perna para o ar. Como eu vou convidar alguém para ir para minha casa? É isso que a igreja está querendo fazer. A casa dela não está organizada e ela quer
juntar, fazer puxadinho com a casa do outro. Mas como assim, gente? Com o nosso maior traidor. Aí ele tem uma cerimônia para receber ele no Vaticano. E tem uma visão, né? Eu vou trazer isso aqui. E não é conversa fiada, né? Que foi uma beata que teve uma visão de Lutero no inferno, né? Foi a beata irmã Maria Serafina Michele. Se Lutero vai ser descomungado, que eles estão querendo, o próximo passo é ele virar santo. Daqui um dia vai ter o dia de Santo Lutero, do jeito que esses, né, esses caras amassados aí tá querendo. Vamos lá. O que a santa nos trouxe, né? A beata irmã Maria Serafina Michele, ela é fundadora da Irmã dos Anjos. Ela estava passando pela cidade de Eisenben, a Saxônia Alemanha, que é a cidade natal de Lutero, e naquele dia ela comemorava o seu quarto centenário. Naquele dia comemorava o seu quarto centenário de nascimento do Lutero. Vamos ao ponto aqui. Irmã Maria Serafina queria fugir. Vamos lá. O imperador alemão Guilherme I presidia a solenidade do quarto centenário de Lutero e a sua estava agitada, cheia, esperando pelas celebrações. A irmã Serafina Michele queria fugir daquele barulho e agitação e foi procurar uma igreja para rezar. No entanto, já era noite e as igrejas estavam fechadas. A irmã Serafina encontrou uma com as portas fechadas e ajoelhou nos degraus da entrada principal. No entanto, pela falta de luz, não percebeu que a igreja não era católica, mas protestante. Enquanto rezava, seu anjo da guarda apareceu e disse: Levanta-te, porque este é um templo. Levanta-te, porque esse é um templo protestante. E acrescento: eu quero te fazer ver o lugar aonde Martinho Lutero foi condenado e a pena que sofre como castigo de seu orgulho. Depois dessa palavra, a santa religiosa viu uma horrível voragem de fogo, no qual era cruelmente atormentado um número incalculável de almas. No fundo dessa voragem via-se um homem, Martinho Lutero. Ele se distinguia dos outros porque estava rodeado de demônios que o obrigavam a ficar de joelhos. Todos esses espíritos imundos, equipados com martelos, se esforçavam em vão para enfiar na cabeça um grande prego. A freira ficou horrorizada com o que viu e pensou que o povo que estava na festa visse aquela cena. Certamente não tributariam honras, lembranças, comemorações ou celebrariam tal personagem. Desde então, irmã Serafina passou a exortar as irmãs de sua congregação a viverem a humildade e o esquecimento de si, em vista dos outros. Ela estava convencida que Martinho Lutero foi condenado, sobretudo, por causa do primeiro pecado, o orgulho. Esse pecado o levou-se a voltar-se contra a Igreja Católica e gerar uma divisão em toda a Europa. Irmã Serafina foi beatificada na diocese de Cerreto, na Sanita, província, em Beveneto, em 28 de maio de 2011. Então, assim, isso aqui é muito grave, né? E recentemente o Papa Francisco, ele entronizou lá no Vaticano, né? Ele fez uma cerimônia para Lutero, né? Ó, pra você ver, esse pessoal estava fazendo uma cerimônia também olha o que o Papa falou do Lutero, né, nessa cerimônia, né? Aí um porta-voz do Vaticano, Greg Burke, disse: não é todo dia que um Papa celebra Lutero, ao ressaltar, segundo eles, que é uma importância histórica da visita. Olha para você ver, gente. Aí teve um pastor alemão lá que falou: a participação de um Papa é um fato sensacional. Um outro teólogo disse também: não se deve esquecer que Lutero descreveu o Papa. Vai ser um Papa, né? Que é um teólogo com prudência, né? Não se deve esquecer que Lutero descreveu o Papa como anticristo, que criticou muito severamente a Igreja Católica Romana.
Aí um outro cardeal, Corte, diz: não devemos comemorar tanto os 500 anos da Reforma Protestante, senão principalmente os 50 anos entre luteranos e católicos. Aí ele diz assim: Lutero não queria dividir a igreja. Não, que isso, bobagem. Não queria criar duas igrejas, queria reformar a igreja católica, mas naquele momento não era possível, e isso deu lugar à difusão, a divisão, né? Mas vamos pegar o que o Papa Francisco falou. Ele disse que vamos pegar aqui. Ao vivo, gente. Ele diz: ó, estamos reaprendendo a escuta no processo sinodal, né? Aí ele diz aqui também, vamos lá, que essa audiência, né, é melhor todos juntos. Né? Ele quis dizer que a igreja está reaprendendo a escutar, né? Mas não tem como escutar heresia e ficar calado. Falar assim: não, é isso mesmo. É tipo assim, tipo assim, a mesma coisa. Vamos dar um exemplo, né? Não sei se esse é um bom exemplo. Eu tomo um soco na cara e eu tenho que pedir desculpa. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que esse pessoal, né? Eu tomo um soco na cara ou na boca do estômago e eu que vou lá e peço desculpa para quem fez isso, sendo que eu não fiz nada. É lógico, a igreja tem erros. Tem erros há anos, na época de Lutero, e tem atualmente, mas nem por isso eu tenho que sair chutando o pau da barraca e querendo fundar uma igreja e condenando. Igual, por exemplo, essa live que a gente está fazendo aqui não é uma live condenatória, a gente está expondo situações que são situações de erro. Apesar de eu não ter autoridade de ordem, mas eu tenho a autoridade de cristão batizado, que ao ver um erro eu tenho que falar sim. Se não eu, então quem? Se não agora, então quando? Na hora que não tiver mais igreja para me rezar, na hora que eu não puder comungar mais, na hora que eu não puder comungar de joelho, porque se hoje você vai comungar de joelho, eles olham para você com aquela cara, né? Vamos pegar mais uma coisa que Lutero falou aqui, né? Vamos passar um pouco mais adiante, né? E quem é que sabe que todas as almas no purgatório querem ser resgatadas? Dizem que este foi o caso como não sei se é São Severino, São Pascoal. Ninguém tem certeza da veracidade de sua contrição, muito menos de haver conseguido plena remissão. Tão raro quem é penitente de verdade é quem adquire autenticamente essa indulgência, outra raríssima. Então, assim, ele com isso aqui, ele vem querer dizer que o purgatório não existe, mas o purgatório ele é bíblico, não é eu que estou falando, ele está lá na Bíblia, né? O Lázaro lá que estava lá na porta da casa do rico lá, e o rico pedindo para voltar lá para avisar os parentes dele para viver uma vida correta. Então o purgatório não é algo inventado. Então, ou seja, ele colocou em xeque toda a doutrina da igreja pelo seu orgulho. Um orgulho que lembra quem? Satanás. Satanás foi. E como eu vou entrar em ecumenismo, né? Vamos ver a essência da palavra ecumenismo, né? O que ela significa. Porque às vezes a gente fala as coisas, mas como é que eu vou me unir? Porque o ecumenismo significa unidade, né? Como eu vou unir aquilo que, tipo assim, como eu vou unir, tipo assim, a cabeça com o dedo mindinho do pé? A distância é muito grande, não dá, está muito longe. Se eles cedessem, se eles se convertessem, a igreja daria tranquilamente para nos unir, mas o que eles estão propondo é algo totalmente diferente. Eles acreditam em Jesus, ok, mas eles não acreditam em cruz, eles não acreditam em um tanto de trem.
Não acredita que Nossa Senhora trata ela como se fosse desculpa o termo da palavra, mas como se Nossa Senhora fosse uma vagabunda, né? Eles não acreditam num tanto de dogma, né? Então como a gente vai se unir? Aí a gente que vai deixar, porque tipo assim, lá no Novo Missal não dá-se a veneração mais à Santíssima Virgem Maria, por causa do ecumenismo. Então, ou seja, daqui a pouco nós estamos lá no Valdomiro do Chapelão, lá, vendo missa lá, e você vê, olha que coisa forte, né? Ali a santa lá, né, tava a irmã, que teve a visão lá a irmã Maria, que teve a visão, a irmã Serafina, né, Maria Serafina, que teve a visão lá do Lutero no inferno, o anjo da guarda dela mostrou, e você vê que ela estava ajoelhando ali num templo protestante, que ela achou que era uma igreja, depois ela viu, e o anjo da guarda dela falou, olha, isso aí não é uma igreja católica, isso é uma igreja protestante, você não pode ajoelhar aí não está contido Deus. Gente, eu participei de um casamento, né, recentemente, protestante. Aquilo é um teatro, não dá para sentir a presença de Deus lá, com todo o respeito que merece, mas né, o pastor lá, em vez de falar bodas, ele estava falando bodagem de Caná. Então, tipo assim, uma cerimônia totalmente informal. Então, assim, a gente que vai ter que se curvar ao errado, é isso mesmo? Não, gente, não dá. Não dá. Não dá para concordar com um absurdo. E a gente querendo agradar todo mundo, mas a gente esquece de agradar aquelas pessoas que estão ali com a gente dentro da nossa casa. Agora, querem fundar uma outra igreja? Eu não vejo problema. Larga-se, por exemplo. Papa Francisco mesmo, que é o maior dos defensores do ecumenismo, eu nunca vi uma frase do Papa Francisco falando que a Igreja Católica é a única, né? É a única fundada por Deus. Eu nunca vi essa frase. Ele sempre tenta fazer um meio de campo. Mas a gente não tem meio de campo, o problema é esse. Sei quem falou foi o próprio Jesus, né? Porque tinha 72 pessoas atrás dele, e de repente, na hora que ele começou, a dar real, gente, é isso aqui, tananã, tananã. Aí o pessoal foi vendo como era duro seguir o evangelho, e na hora que ele olhou para trás, já tinha ido embora mais de 60. Aí sobrou 12. E dentro daqueles 12 teve um camarada que traiu ele. Aí Jesus falou, olha, vocês não querem ir com aquela turma lá que foi embora, não, porque não vai mudar nada, não. Não vai ter como adaptar esse negócio aqui para ser um bem bolado para todo mundo seguir. Aí aqueles ali firmou o corpo, bebeu água e seguiu Jesus, né? E um traiu. E até nisso entra a porcaria do ecumenismo, que quer falar que não é bem assim. Será que Judas está no inferno? É lógico que ele está, gente. Você vê a atitude desesperada de Judas suicidando depois de tudo que ele fez, porque ele estava tomado pelo demônio. E oportunidade de arrependimento teve para Judas. Não vem falar que não teve, não, que teve. Só que ele preferiu. Ali naquela quinta-feira santa foi a grande oportunidade para Judas não seguir com o plano dele. Mas não obstante, o que ele foi lá? Ele foi lá e comungou e foi lá, traz Jesus. Ele comungou e está de pecado mortal, porque ele já tinha vendido Jesus. Na primeira comunhão, ele comungou e está de pecado mortal, porque ele tinha vendido o próprio Jesus que ia virar a Eucaristia, né? Era a última ceia que ele nos ensinou, que até a sua volta a gente devia celebrar esse mistério, que é a da Santíssima Eucaristia. Mas Lutero falando Judas, mas Lutero e Judas é da mesma gangue. E o Judas, o cara de pau, ainda teve a ousadia de perguntar, será que é eu que vou te trair? Os apóstolos, e ele, será que é eu? Ainda deu um beijo no rosto. E olha, como a gente às vezes traz Jesus. Às vezes a gente vai numa missa, a gente já está com a nossa cabeça tramando. Às vezes eu vou numa confissão e eu já estou tramando o meu pecado. Tipo assim, eu vou confessar aqui, mas amanhã eu já vou pecar lá e semana que vem eu já volto. Teve um padre que estava contando um caso um dia, de um cara que ia confessar toda quinta-feira. E toda quarta-feira ele traía a esposa dele.
Ou seja, ele não arrependeu do pecado dele, mas só que ele estava ali traindo a esposa dele toda quarta-feira. Então ele não pode confessar, porque ele não se arrependeu. E esse arrependimento a gente vê em Pedro. Pedro é um imperfeito, exemplo do católico, né? Que é nós, que somos imperfeitos. Mas ama Jesus. Ele não ama o pecado. Pedro, ele lutou. Ele lutou tanto que quando, né, a gente vai até ver esse evangelho agora, né, nesse tempo pascal, mas quando o Pedro volta lá, ele volta, Jesus está ali, já estava meio que voltando para a vida antiga, e Jesus fala com ele, olha, joga para o lado de lá, a rede, né? E ele, né, já desanimado, meio que voltando para a vida antiga, ele vai e joga. E vê que pegou muito peixe e viu o que era Jesus. Aí desenrolar disso, depois Jesus, numa conversa com ele, fala assim, Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. E Pedro foi firme, apesar de todos os erros, toda a dificuldade, todas as negações de Pedro, Pedro se arrependeu verdadeiramente. E esse é o verdadeiro exemplo do católico. Agora, quando eu pego para falar de Eucaristia, né, como eu disse que Judas comungou em estado de pecado mortal, a gente vê, por exemplo, uma fala, eu não sei se é para agradar ou para chamar a gente para a igreja, né? Está até numa encíclica do Papa, que ele fala que a Eucaristia não pode ser um prêmio dos justos, mas um prêmio dos pecadores, né? Os pecadores tu tem que poder comungar, mas pecadores, qual tipo de pecador? O pecador como Judas ou o pecador como Pedro? Porque Pedro se arrependeu, ele quis uma vida nova, mas Judas não. Judas comungou e foi lá trair Jesus. Você está entendendo a diferença? Aí vem Lutero no meio dessa história e fala que não precisa de confissão. Então, ou seja, o padre veio para essa terra aqui para dar rolé, deve ser para tomar água de coco na praia, né? E esses que querem misturar essa doutrina foi a mesma turma, porque não foi aquela turma, porque às vezes a gente até confunde isso, né? Porque quando Jesus entrou em Jerusalém, né, no domingo de Ramos ali, que todo mundo falou Osana Rei, Osana Ra, ali não era a turma poderosa dos que ficavam ali no Sinédrio, que estava ali, não, ali eram os pobres, os que acompanhavam Jesus, a galerinha que rezava o terço, né? Não foram aqueles que estavam lá no tribunal de Pôncio Pilatos, que estava na outra semana já falando, olha, crucifica, que é essa mesma turma que querem fazer o Jesus um libertador, que é a teologia da libertação que a gente vê hoje, que é trazer um Jesus político, que vai nos libertar. Jesus não veio nos libertar para a gente ter uma vida boa nesse mundo, mas ele veio para nos libertar do pecado, para a gente ter uma vida eterna. Por isso que a gente tem que ter uma doutrina cristalina. Não pode ser uma doutrina confusa. Como é que eu vou misturar com o protestantismo? Como é que eu vou misturar com o islamismo? Como é que vai ter essa porcaria dessa religião abraâmica que eles estão fazendo um templo lá em Dubai? Com o Vaticano colocando dinheiro lá? Então, gente, é melhor essa turma que está tramando isso dar real. Olha, a intenção nossa é essa. Funda uma igreja, gente, sem problema. Deixa quem quer, deixa esse pequeno resto. Mas não é bem assim. As coisas não vão ser bem assim do jeito que a gente está pensando. A gente vai ser perseguido. E agora, a gente não vai ser sede devagar. A sede de Pedro ela não está vacante. A sede de Pedro tem papa. Agora, tudo que aconteceu desde Bento XVI, a gente é uma incógnita, né? Para mim, pessoalmente, não teve uma explicação plausível até hoje, mas eu não quero entrar nesse mérito, não é a proposta dessa live. Mas, de fato, a igreja tem papa. E cabe esse papa, a gente tem 2 papas, na verdade, se ajustarem, ser igreja. A gente não pode entregar o ouro para o bandido, porque esse pessoal são os inimigos da igreja. São lobos em pele de cordeiro. Enquanto a gente está preocupado em salvar a Amazônia, que não sei o que lá, né? Até o sínodo foi sínodo da Amazônia. Quantas almas estão perecendo no inferno, porque não tem ninguém para falar para elas, olha, sai do protestantismo. Você viu a irmã Serafina ali falando, o tanto de alma que foi para o inferno por causa de Lutero, e a gente está preocupado com a árvore que está pegando fogo lá na Amazônia, e a alma que está queimando no fogo do inferno, que devia ser a preocupação de nós, igreja.
Aí a gente está preocupando com coisa que não é a preocupação, mas a nossa religião está virando o quê? É para agradar os poderosos lá do Sinédrio, que mandou crucificar Jesus, que é os globalistas, os donos desse mundo, que quer uma religião sem alma, uma religião que não tem Deus, que não vai ter Eucaristia. Jesus vai precisar de voltar para consertar tudo que está de errado. Aí a gente vai ficar passando pão na manteiga no pão até quando? Fala, não é bem assim. Espera aí, gente. É o que Jesus falou para Judas, era melhor que nem tivesse nascido. Se eu, por exemplo, muitas das vezes na minha vida eu já tive esse pensamento, será que eu vou ser padre? Eu rezei muitas vezes para ter o discernimento de Deus. Deus me chamou para a vocação do matrimônio, graças a Deus. Mas foi tempo de oração, Ele me mostrou. Agora, imagine se eu entro para ser sacerdote e trair Jesus, gente. Pensa na gravidade. Pensa. Se eu entrasse para ser sacerdote e não pregasse a verdade de Deus, se eu estivesse ali na frente do púlpito falando sobre a plantinha lá da Amazônia, e as almas estão perecendo no inferno porque ninguém fala mais de pecado. Eu quero fazer uma igreja que vai agradar todo mundo. A pessoa está no adultério, o padre diz, não, eu tenho uma autorização do padre para comungar. Como assim? Quem come da minha carne e do meu sangue, em estado de pecado mortal, bebe a sua própria condenação. Ou seja, é esse evangelho diferente que Paulo falou ali na carta aos Gálatas. Se alguém pode ser até anjo que vir pregar um evangelho diferente, essa pessoa está automaticamente excomungada. Eu tenho dó de um sacerdote, de um cardeal, até mesmo de um papa que fala, que leva um fiel ao abismo. Eu tenho dó, porque a gente vai ter uma surpresa muito, espero que, né, lá no céu todos se encontrem, mas a gente sabe que essa brincadeira não vai ser bem assim, gente. O que vai ter de gente, sacerdote, papa, cardeal, bispo, que está utilizando esse cargo para poder político e esquecendo que a principal missão da sua salvação é salvar almas. Eu tenho dó dessas pessoas, né? O que aguarda, né? Eu vou trazer até uma frase aqui do cardeal Sará que eu acho que representa muito o que a gente está falando. O padre está aqui nessa terra para falar de Deus, para servir a Deus e nada mais. O padre não tem que preocupar com o sino com a Amazônia. Lógico, a gente tem que cuidar do planeta, a gente não pode ser irresponsável. Mas padre não tem que ficar sambando. Tá ali falando de Exu e o padre lá sambando. Passista, você entra no Instagram do padre, o padre nem se identifica como padre. Aí vê um vídeo dele lá na quadra da Grande Rio, uma mistureba, né? Que se você pegar olhar hoje, ia falar que é ecumenismo, um incenso de macumba, um tanto de gente parecendo, só faltou o pessoal se manifestar demônio. E tá lá o padre. E depois da bênção ele começa a cantar um samba. É o nível do absurdo. Mas o mais absurdo não é o padre fazer isso, não é o padre, mas é o bispo que autoriza uma coisa dessa, porque não tem problema se o padre quer viver, tipo assim, eu decidi, eu quero ser sambista, né? Pode você ver o que o cardeal Sará falou, ó. O padre está aqui nessa terra para falar de Deus, para servir a Deus e nada mais. Mas se o padre de tudo ele quer sambar, fazer lá o que for, ele pode chegar para o bispo dele e falar assim, eu quero licença, eu não quero viver essa minha vocação. Agora, eu quero fazer uma mistureba? Aqui não. Aqui é banhado pelo sangue de mártires, gente. Eu vou trazer o exemplo de Santo Estevão de novo, morreu a pedrada. Paulo teve a cabeça dele cortada, ela caiu com uma bola no chão, sabe? Quando um coco cai no chão, foi o que aconteceu com Paulo. Porque morreu defendendo a verdade. Mas aí nós vamos ficar passando manteiga no pão, a gente vai ficar vendo coisa errada, falar assim, não, quem sou eu para julgar? Não, eu sou católico e eu tenho autoridade também. Não é autoridade para excomungar mas para falar que está errado. Ou você chega na sua casa, o micro-ondas está ali no travesseiro, o chuveiro está em cima do fogão, você vai achar normal? Você vai falar assim, não, eu não tenho autoridade, quem sou eu para julgar isso? Então,
Uma vez perguntaram para o Papa sobre a questão da homossexualidade. É lógico, ele não pode condenar o homossexual, mas ele tem que chamar o católico homossexual a viver a realidade que compete à igreja, chamar ele para viver a castidade. Porque, ao contrário de qualquer coisa disso, ele vai estar em estado de pecado mortal. E nós, enquanto católico batizado, se a gente não alertar para essa realidade, eu também vou para o inferno, porque eu fui omisso. Eu vou pagar por isso, não tenha dúvidas disso. A mesma coisa, você vê lá na sua família alguém no adultério e você não alerta, fala assim, olha, meu irmão, minha irmã, olha o caminho que você está indo. Você fala assim, não é um problema meu, tem minha vida para me cuidar. Vai nessa, vai nessa. É uma omissão que tomou conta da igreja, né? Eu quero trazer até uma frase aqui. Hoje a gente está trazendo muita coisa aqui, gente, mas é necessário, né? A gente faz isso por amor, porque a gente ama a igreja. Ninguém está aqui para condenar, mas é necessário, né, a gente falar algumas coisas. A audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Quem fala isso é o Papa Leão XIII. E com essa fala, né, eu gostaria de te convidar, né, trazer o que o Marcos fala, que Lutero ainda divide a igreja e quase ninguém percebe. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. E assim, a gente está falando de coisas gravíssimas, mas o problema é aquele católico que se diz católico, mas fala, pera aí, não, é essa parte que eu quero seguir. Aí você pega os 10 mandamentos. Não, roubar não. Roubar eu acho que é errado, mas... E na missa, todo domingo, não, eu vou quando dá, né? Você sabe que final de semana a gente tem tanta coisa para fazer dentro de casa, né? Eu não sei se vocês pegaram o evangelho lá de São Tomé semana passada, Jesus repreendendo ele, porque era dia de domingo, ele não estava lá. Então, ou seja, ele já estava em pecado. Então eu faço uma salada mista no evangelho, eu quero, essa parte eu concordo, essa parte eu não concordo. Aqui está falando que adultério é pecado, mas eu gosto dessa pessoa tanto tempo, ela me faz tão bem. E esse é o tipo de pecado que o demônio, ele nem a culpa, porque assim, às vezes a gente está acostumado com o demônio manifestando, igual a gente viu pessoas se manifestando no desfile da Grande Rio aí na avenida, né, que eles vão falar que é cultura, essa coisa do inferno aí que a gente viu, né. Eu corro risco até, né? A gente não pode falar a verdade ultimamente, né? Mas a gente viu ali manifestando o demônio em algumas pessoas, mas essa pessoa, por exemplo, que tem adultério, o demônio nem, tipo assim, ele vai tratar bem, por isso que a pessoa às vezes se sente bem numa situação, ela está numa segunda união, e ainda tem um papa para falar que a autoridade, né? Ele transfere a autoridade lá na encíclica que fala que essa questão do comungar vai competir a avaliação do pároco. E se o pároco não quer fazer inimizade, o casal vai falar, pode comungar. Porque ele não conhece o evangelho. Eu nem culpo, eu não falo nem que é mal intencionado um padre desse, mas eles foram mal formados. E aí o negócio é tão grande, porque tipo assim, os erros do protestantismo entrou na igreja, mas o protestantismo foi a ponta foi uma das primeiras revoluções também que foram raiz para outras, como o comunismo, né, que a gente vai até falar aí na série de Fátima, a gente vai falar sobre o comunismo. Então, o comunismo é um filamento também do protestantismo. KGB Tá, falei de KGB que deu uma travada na live, não tem problema não. É o serviço de inteligência lá da Rússia, ela colocou mais de 4.000 seminaristas. Pensa. Isso aí eles estão investindo na cultura, por exemplo, você sabia que o empresário da Anitta, ele é russo? Você já viu as músicas que a Anitta canta? É só falando sobre bunda, sobre sensualidade, droga, prostituição. Porque às vezes a gente pensa que, tipo assim, como é que antigamente eu escutava umas músicas legais e o negócio só piora, mas é porque tem gente pagando para isso, gente. Da mesma forma que eles pagam uma música, eles pagam para não ensinar a coisa certa, lá no seminário, para as nossas crianças. Então, assim, tá um mundo muito difícil. A revolução começou lá com Lutero, mas teve outros filamentos, outros desdobramentos, né? Só que agora a gente está vivendo o cume dessa revolução protestante, essa revolução comunista, que são primos muito próximos. Só que agora estourou, né? Você vê que sempre quando tem
uma revolução, algo muito grave, né? Por exemplo, na década de 60 ali, que teve a aparição lá de Garabandal, que Nossa Senhora pega e fala que a taça estava entornando. E o que teve naquela época? A revolução ali dos hippies, né? E começou a naturalizar o aborto, drogas, o famoso sexo, droga e rock and roll, né? Que era o dito na época. Ali foi a ponta, né? Da revolução. E olha para você ver, Nossa Senhora aparece para nos avisar. E naquela época a coisa já não estava boa. Pensa agora. Agora é o cume de tudo isso. Você tem que se explicar quando você vai ter um filho. Você tem que se explicar para a sociedade quando você vai casar. E quando você fala assim, olha, eu vou ter um filho. A pessoa, que isso? Filho? Filho parece tipo assim, uma pior coisa. É porque está todo mundo dominado. E assim, eu fico pensando nas pessoas mais velhas, elas estão piores, né, que os mais novos. Eu fico olhando para as pessoas mais velhas hoje, como elas foram dominadas por essa doutrina, né, comunista, que tem a sua conexão com Lutero. Mas enfim, é um assunto que requer uma outra live. A gente vai fazer essa live, né? O nosso irmão Luiz, eu já conversei até com ele, Luiz Felipe, que é um irmão que conheci nesses tempos difíceis, né? Ele vai nos ajudar. E eu gostaria de convidar você para rezar por essa igreja, rezar para tudo isso, esse protestantismo, essa forçação de barra, de ecumenismo, de tudo isso. Não dá para apontar A mais B, mas a gente sabe que tem uma coisa muito profunda ali no Vaticano, que está enveredando outros desdobramentos. E nós te pedimos, ó Pai, Jesus, a Maria, mãe dessa igreja, que não deixe essa igreja perecer, mesmo que reste apenas um pequeno resto, mas não deixe nos perecer no erro da ignorância, do pecado, os erros de Lutero, que agora paga muito caro por isso, no inferno, mas que continua arrebanhando muitas pessoas para o inferno, que caminham nessa ignorância. Eu te peço, ó Virgem Maria, que venha ao encontro desses irmãos, como nos diz a palavra de Deus lá em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu venho te pedir hoje que mande operários para a sua messe. A messe é grande, mas os operários são poucos. Hoje a gente tem uma messe até de muitos sacerdotes, muitos padres, mas os operários são poucos. Por que Deus fala isso? Porque os operários são servos de Deus. E muitos hoje não servem a Deus. Tem até a sua batina, foram ordenados, mas o coração está longe de Deus. Foram dominados por doutrinas, falsas doutrinas, um evangelho que não é esse de Deus, não é o evangelho segundo Jesus Cristo. Foram dominados dentro dos seminários a expandir algo que não vem do coração de Deus. E hoje nós vamos te pedir, ó Mãe, nós vamos pedir a São Miguel, arcanjo, foi o primeiro a se levantar contra as falsas doutrinas, contra Satanás ali no inferno. A primeira revolução aconteceu ali. E São Miguel, sabiamente, ele vira para Lúcifer e fala, olha, quem como Deus, rapaz? Ninguém como Deus. E for comparar o nível de hierarquia, né? Satanás era serafim, que estava muito, né? A hierarquia dos anjos serafins, ela era acima dos anjos arcanjos, era como se fosse anjos, né, no escalão menor. Mas a humildade de São Miguel ali fez ele um santo, grande diante de Deus, não grande em estatura, mas grande em ousadia e coragem. Assim como Davi, que ninguém dava nada por ele, Davi que estava ali, mas era treinado com leões, era um rapaz de estratégia, mas se olhasse para Davi, era um nanico do cabelo vermelho, baixinho, que ninguém pensava. Davi ia lutar contra Golias como? Mas Deus, ele confunde o coração dos soberbos, e ele deu aquela autoridade para Davi. E Davi venceu aquele gigante pela estratégia.
E eu te convido essa noite, meu irmão e minha irmã, a colocar a sua mão no coração, pedir a Deus essa estratégia espiritual nesses tempos difíceis, a pedir ao Senhor para fazer uma igreja mais sobrenatural e menos humana, uma igreja profunda na graça de Deus, que não é cúmplice de erro. Eu sei que é muito difícil quando a gente fala de uma autoridade, de um padre, de um papa, de um cardeal, de um bispo, mas antes de tudo eles são batizados como nós. Não cabe a nós também apontar dedo, né? Mas sabiamente repreender, assim como a santa que a gente falou ontem, Catarina de Sena. Na igreja, na época dela, caminhava com muitos erros, e Catarina de Sena, né, escreveu uma carta para o próprio Papa e foi lá no próprio Papa, mandando ele voltar. A igreja na época tinha 2 ou 3 papas como hoje, mas ela repreendeu o Papa que estava lá na França a voltar para Roma. E eu te convido hoje, meu irmão e minha irmã, a olhar com os olhos da fé, pedir que caia as escamas dos olhos de muitos. A gente tem que ter sim, né? A gente tem que ter obediência, mas a gente não pode ser cúmplice de erro. A gente vai obedecer aquilo que for certo, aquilo que está na claridade da doutrina, da Bíblia, mas aquilo que fugir, que for uma doutrina do coração dos homens, nem que se fosse um anjo, como São Paulo vai nos dizer, essa pessoa que fala um evangelho diferente, uma doutrina diferente do catecismo, essa pessoa já está excomungada. Quem disse isso não foi eu, mas foi Paulo lá na carta aos Gálatas. Vê aí no capítulo 1, do versículo 6 a 12. Essa repreensão do céu que Paulo nos faz. E hoje eu coloco todos esses sacerdotes, todos esses bispos, todos esses padres, os filhos prediletos de Nossa Senhora, que se curvem a Deus, não à maçonaria, não ao espiritismo, não ao protestantismo, mas à doutrina verdadeira fundada por Jesus lá na cruz, que é a Igreja Católica, no qual ele confiou a Pedro a autoridade. Eu peço a clara evidência, a sabedoria desses que estão à frente da igreja, que governem, que não sejam novos Judas, que possam errar sim, como Pedro errou, mas que se arrependam desse erro e se convertam, porque vocês que guiam esse rebanho, e um rebanho que é governado por um lobo que se finge de cordeiro, esse rebanho caminha de forma desgovernada. Então eu peço a Jesus, a Nossa Senhora, que manda mais operários para essa messe, servos segundo o coração de Deus, e a gente tem vários que eu posso trazer como exemplo, que são de conhecimento. A gente tem o Frei Gils, a gente tem um Padre Overlan, um Padre Paulo Ricardo, Padre Zé Augusto, né? Recentemente ele parece que está muito repreendido, né? Eu não sei se ele tomou uma prensa lá na Canção Nova, mas é um sacerdote que com certeza, né, a gente vê que ele prima pela verdade. Contra toda essa perseguição, nós pedimos que o Senhor venha em socorro dessa sua igreja que sofre, dessa sua igreja que é perseguida por falar a verdade. Vem e reconstrói a tua igreja, Senhor. Faz leigos corajosos, não leigos que gostam só de passar pano, porque a igreja está em ruínas. Assim como na época de Francisco de Assis, muitas igrejas serão destruídas, não se engane, mas não se preocupe com a igreja física. O importante é que a doutrina não se perca, nem que para isso nós tenhamos que voltar a ser 12. Nós te pedimos essa unção, esse batismo sobre a sua igreja, Senhor, de fazer homens e mulheres corajosos em não baixar a guarda, em não inventar doutrinas diferentes para se adaptar e agradar a homens. Não foi para homens que nós viemos, não é para agradar homens. E a gente vê esse ato dos apóstolos agora na quaresma, fala exatamente isso. A gente vê os apóstolos pagando o preço de defender a doutrina de Cristo,
porque eles não cederam nem 1 milímetro. E agora nós vamos ceder para agradar? Nós vamos chamar os inimigos para a casa de Deus para agradar, para falar que está fazendo ecumenismo? Ecumenismo porcaria nenhuma, gente. Demonstre os reais interesses dos seus corações. Se não quiser seguir mais na doutrina da igreja, é uma perca, mas assim, a gente não pode atrapalhar aqueles que querem viver a verdade. Se vocês querem seguir por um outro caminho, assim como Lutero foi, Lutero pelo menos teve a hombridade de sair fora, né? Ele foi muito errado, que ele fundou uma igreja, mas ele saiu fora. Ele viu que a igreja católica não tinha cabida para ele. O problema é que a igreja católica hoje não tem cabida para muitos, e muitos querem unir o sagrado ao profano, e não tem jeito. Que o Espírito Santo venha em nosso socorro. O Senhor coloca no meu coração a confusão, né? E falava muito sobre a questão do Vale da Morte. Muitos estão caminhando para o Vale da Morte, com essa pseudo-doutrina, com essa adaptação do Evangelho, o Evangelho segundo o coração desses reformadores, né? E a confusão entrou na igreja, entrou de uma forma muito forte na igreja. E quando o Papa Paulo VI fala que a fumaça de Satanás entrou na igreja, não é bem específico a fumaça de Satanás, mas é essas doutrinas, né? Que cada um fala a sua. O Evangelho é algo universal. E eu pego isso muito forte. Você vê que o Espírito Santo, ele é... Aqueles que querem viver a verdade, às vezes eu escuto uma homilia de um padre, eu vou escutar de outro que tem a mesma linha. Parece que eu estou escutando uma continuação. O Evangelho é isso. Agora, eu não posso escutar um padre falando sobre a Maria Madalena lá, que ele tenta trazer para a campanha da fraternidade. Aí você escuta um que fala o Evangelho coerente, e você vê que é totalmente diferente. Ou seja, essa é a fumaça de Satanás, porque a mesma coisa que eu escutei lá era para me escutar talvez de uma maneira parecida, mas seguir na linha. Não era para ter muita diferença não, mas a fumaça de Satanás que entrou e nós não percebemos, ou a fumaça de Satanás também entrou no coração de muitos que não percebem, né? Se não percebe é porque o Espírito Santo não está vindo em socorro. E a palavra que Deus dava, né, está lá em Romanos 8:26, que eu acredito que a gente vai entrar nesse segundo Pentecostes. A gente vai viver esse segundo Pentecostes. A palavra que Deus dava estava em Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que examina o coração sabe qual é o pensamento do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Então eu tenho certeza que a gente entrou num momento muito difícil, de muita confusão. E é o Espírito Santo que vai vir em nosso socorro, né?
É o Espírito Santo que vai vir em socorro das fraquezas da igreja, de tudo isso que a gente está vivendo, desses erros, gente. Né? A reforma que eles tanto falam aí, quem vai fazer é Deus. Ele vai vir restabelecer, né? Não vai ter reforma nenhuma. Ele vai restabelecer a igreja deles sempre como foi, né? Porque o Evangelho de Deus não muda, não tem esse contorcionismo que essa turma quer fazer, não tem. E estão caminhando na ignorância, né? Mas o nosso Deus é maior, Ele é imutável, os dons de Deus são irrevogáveis, né? E não tem nenhum evangelho pregado diferente daquele que Jesus, por fazer valer ele foi pregado numa cruz. E não tem homem, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. O Papa Francisco vai passar, eu vou passar, o Marcos vai passar, todos nós vamos passar. Mas a palavra de Deus não vai passar, e eu não tenho autoridade para mudar algo. Eu não tenho autoridade para fazer o Evangelho segundo Antônio Emanuel. Eu não tenho autoridade para continuar perpetuando os erros de Lutero, que por sinal está sofrendo muito, né? Então, gente, o que eu posso aconselhar diante desse tempo, que a gente sabe que quem está mandando na igreja continua sendo Jesus, mas aqui na Terra, né, no Vaticano, a gente sabe que tem um poder das trevas que atrapalha a igreja de se desenvolver no curso que ela tem que seguir. Então eu convido vocês a ter o catecismo da Igreja Católica, que é esse catecismo amarelinho aqui, do Papa João Paulo II. Comprem, porque eles vão editar. Tem esse catecismo romano aqui, né, do catecismo do Concílio de Trento, né? Esse aqui é do São Pio X, né? Que era Papa na época. Também é um catecismo muito valioso. E para aqueles também, que eu acho que é importante, né, às vezes uma versão mais resumida, aqui tem o Yucat, né? É como se fosse um resumo do catecismo. Mas eu aconselho ter o catecismo mesmo. Ter Bíblia, porque eles vão mudar até a Bíblia. Não duvide disso. Olhe para a China e veja o que acontece lá. É o laboratório do mundo. Não pense que as coisas que acontecem lá estão muito distantes de acontecer aqui, né? Inclusive, olha para lá como é que está hoje. E teoricamente está tudo muito tranquilo aqui. A vida voltou ao normal, não é mesmo? Mas será? Interrogação. Quanto à esmola é demais, a gente tem que desconfiar. Mas, né, creio que foi da graça de Deus, né? Foi um pouco extenso, né? Mas foi necessário para falar aquilo que Deus queria, né? E ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não falar aquilo que Deus quer, né? Eu, esse comedor de angu e feijão com arroz, né? Miserável como todos nós, mas eu procuro honrar a Deus da forma que me compete, da forma com os dons que Deus me deu. E eu peço a mesma coisa para a vida de vocês. A nossa irmã que ela pediu, vamos rezar uma Ave Maria para todas as pessoas que nos acompanhou, pela minha missão, pela Legião Acutis, né? O nosso irmão Marcos aqui, que sempre está nos ajudando, né? Essa missão nossa que é levar o exemplo da vida do Carlo Acutis. Carlo Acutis era um cara íntegro no Evangelho. Ele vivia a doutrina, não fazia puxadinho, não. Puxadinha é coisa do demônio, não tem essa não. Quem tem que se converter são os protestantes, não é nós que temos que lambuzar com uns porcos lá não, gente. A irmã que pede, eu peço libertação e cura para Maria Ilma Santana Rocha. Vamos rezar para essa irmã, né? E é isso, gente. Quarta-feira nós começamos uma nova série que chama Fátima. Nós vamos estar falando do Santo Rosário, é imperdível. Também é a semana do aniversário do Carlo Acutis, né? 3 de maio. Então, vai ser bênção, não percam. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria por todas essas graças que Deus proporcionou essa noite. Tenho certeza que Deus falou muito aos nossos corações hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Você que esteve aqui pela primeira vez, né? Siga o nosso canal. Essa live também vai estar lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Divulga para outras pessoas, né? Eu creio que muita gente precisa de ouvir essa palavra libertadora, né? O povo perece por falta de conhecimento, mas muitas das vezes por falta de pessoas que também nos orientem no caminho correto. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e José, e viva ao Beato Carla Cutz.